tá? Vocês estão no melhor lugar da terra. E todos aqui venham sair daqui recebendo muito de Deus. Que ninguém aqui tenha saído do jeito que entrou. Amém? 22, Salmos 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia dos necessitados. Do 1 ao 4. Aqui fala sobre o sofrimento de Cristo, né? De Jesus quando ele se entregou. E fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilia? Ouve de noite e não tenho sossego. Porque tu és santo, porque habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Aqui Jesus, houve um momento que ele achou que Deus não estava mais vendo ele, que Deus tinha abandonado ele no momento ali da cruz. Há momentos na nossa vida que o Senhor fica em silêncio. Às vezes, há momentos de muita tempestade que Deus cala. Mas isso não quer dizer que Ele não está nos ouvindo. Já ouvi momentos de eu clamar ao Senhor e não ouvir. Eu orar a Deus, Pai, leva a palavra, me fala na Bíblia, não fala. Usa o profeta para estar calado. Deus está trabalhando. Isso não quer dizer que Ele não está te ouvindo. Há momentos na nossa vida que o Senhor precisa se calar. Para que a gente venha viver o propósito, para que a gente venha se mexer. E dar valor àquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Eu não sei o que te trouxe hoje aqui, como que está a tua vida. Mas, às vezes Deus cala. E às vezes, aos nossos olhos nus, parece que não vai dar certo. Que o sol se fechou. Que o céu fechou. Mas Deus, Ele nos vê. O que Ele quer? A minha entrega. Deus não precisa do meu corpo físico ali só para mim, não. Ele quer a minha entrega, o meu coração, o meu rendimento. Então, Jesus fez a parte dele, mas a minha parte se cumpre quando eu vivo o propósito de Deus. Então, não adianta eu querer que Deus faça, eu pedir, mas eu não faço a vontade dele. Amém? Todos nós viemos nos posicionar e viver o melhor dessa terra. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nos colocamos na tua presença, Deus. Nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos perdoa, Pai, pelo nosso egoísmo, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Senhor, eu quero todo decreto do diabo sobre as nossas vidas, Senhor. Que o céu venha se abrir, meu Pai, em nome de Jesus, que teus planos e sonhos venham se cumprir na nossa vida. Pai, nós neutralizamos todos os poderes das trevas agora. A nossa mente, o nosso coração, a nossa alma a Ti, Pai. Que nós hoje possamos, Senhor, nos entregar de verdade, ser um sacrifício vivo para Ti. Nos render a Ti, Pai, em oração e em amor. Em nome de Jesus, cuida da nossa casa, cuida, Senhor, de tudo que nos pertence. E nos leva, Senhor, a ter intimidade contigo todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus. Espírito Santo, nós te convidamos aqui, Senhor, nessa noite. Pedimos a tua presença, pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua graça sobre nós, porque sabemos que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer. Grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer nessa igreja, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então vem, Espírito Santo, e o Senhor fica à vontade para ministrar e para falar os corações aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
usando as pessoas também para falar com você. Mas para isso você precisa estar atento para aquilo que Deus quer falar contigo. Deus, Ele usa os sinais, né? Nós estamos entrando no ano do governo, então tudo vai falar com você. São as cores, são os atos proféticos, são as frutas. Tudo tem um propósito para cumprir na tua vida, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. As cores estão cooperando para o nosso bem, as frutas estão cooperando para o nosso bem, o governo vai cooperar para o nosso bem, tudo vai cooperar para aqueles que amam a Deus. Amém. Quem ama o Senhor aqui? Amém. Amém? Então a gente vai cantar isso porque diante da presença do Senhor a gente veio adorar Ele. Aleluia. E é por isso e com esse propósito que nós estamos aqui. Reunimos aqui, contemplamos tua face, e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós.
em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Que a alegria do Senhor venha nos fortalecer nesse tempo. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se a tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Nós vamos cantar essa música mais uma vez como um ato profético. Porque às vezes a gente se sente tão fraco, tão impotente. Mas Deus hoje Ele quer renovar tuas forças. Amém. Amém? Remover todo o cansaço, remover às vezes todo o esquecimento, toda a ansiedade. E para isso a gente precisa de força. A gente precisa da unção de Deus. Amém? Quem precisa ser renovado nessa noite? Amém. Amém. Então você vai começar como um ato profético. Você vai começar a cantar essa música com toda a sua força. Aleluia. E força do céu vai vir para você. Amém? Amém. Pai, eu sei, Pai,
Glória a Deus. Amém? Então, tudo forte? Glória a Deus. Diga o fraco. Eu sou forte. Diga o fraco. Eu sou forte. Diga o fraco. O que o fraco é? Cadê o fraco? Não tem. Por quê? Se tornaram fortes. Amém? Todo fraco que diz eu sou forte, ele se torna aquilo que ele diz. Como é importante as nossas palavras. Como nós temos poder de criar coisas. Diga para a pessoa que está perto de você. Como você tem poder de criar coisas. Eu estava ali e o Espírito Santo falou no meu coração. Diga para a minha igreja que a inveja mata. E eu, ai meu Deus. Não queria eu falar isso, né? Mas a inveja mata. Nós temos tanto poder que vocês não têm noção. Nós somos filhos de um Deus poderoso, de um Deus criador. E o nosso Deus, ele criou tudo com a sua palavra. E nós também herdamos isso de Deus. Amém? 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 Glória a Deus. Nós herdamos isso de Deus, nós temos força. Se você pegar uma plantinha e você começar a amaldiçoar ela, e a amaldiçoar, e falar que ela é feia, e falar que ela é isso, e falar que ela é aquilo, depois você vai olhar, por alguns dias você vai ver que aquela planta morreu. Por quê? Porque ela precisa de palavras para sobreviver, ela precisa de incentivo para sobreviver. E nós sabemos que se você pegar algo e você começar a elogiar, pode ser feio ou pouco, você vai elogiar, você vai afirmar, você vai declarar, você vai falar, aquilo ali vai criando vida, e aquilo ali vai crescendo, e aquilo ali vai ficando bonito e forte. Você consegue entender? Sim ou não? Amém. Meu Deus, tem gente aqui dentro. Amém. Ah, é? Eu trouxe só o corpo. Às vezes a alma está vagando, né? O corpo está aqui, a alma está vagando, e nós não, corpo, alma e espírito. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá então para Gênesis, no capítulo de número 4, vamos falar do que Deus quer falar, né? Eu queria falar de uma outra coisa, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, então bora obedecer. Gênesis, capítulo de número 4, e o verso de número 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas a sua gordura. E atentou o Senhor para o Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E trouxe-lhe Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante, e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado está à sua porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: eu não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desta terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a tua boca para receber a sua mão o sangue do teu irmão. E aí ali vem os castigos que Deus determina para o Caim, porque o Caim matou o seu irmão por causa de quê? Inveja. Você entendeu? Olha só. O Caim vai lá e leva uma oferta para Deus. Caim era crente. Diga para a pessoa que está perto do seu. Caim era crente. Ele não caiu. Ele não foi lá como ele não foi amaldiçoado porque ele se prostituiu, porque ele mentiu, porque ele pecou, porque ele fez isso. Não, foi por causa de uma oferta que ele ofertou. Você consegue entender? Uma coisa que
inveja de quem estava fazendo direito. Diga para a pessoa que está perto de você: meu filho, se é para fazer as coisas, diga, se é para fazer as coisas, faz direito. Se não quer fazer, não faz, mas também não fica com inveja. Tem pessoas que às vezes elas morrem por causa da nossa inveja. Você consegue entender? Nós precisamos, sim, morre às vezes num serviço, acaba saindo, sendo despedida de tanta força que a gente bota com inveja daquela pessoa. Tem pessoas que às vezes elas não conseguem crescer e nem vingar por causa da inveja. Isso tem poder, tem aqui na Bíblia. O poder da inveja, Caim matou seu irmão Abel, mas o poder do sangue de Jesus trouxe vida, que é o nosso irmão mais velho, trouxe vida para nós. Então nós temos dois exemplos: o exemplo do filho do Adão e da Eva, dos filhos dele, e temos o exemplo do Filho de Deus, amém? Que é o nosso irmão mais velho. Ele era o único que ele queria irmãos. Diga para a pessoa que está perto de você: é tão bom ter irmãos. Quando a gente não arruma o nosso coração, a nossa mente, a condição do nosso coração, nós acabamos ficando sozinhos. Diga para a pessoa que está perto de você que você precisa ajustar, equilibrar as suas emoções, os seus sentimentos, porque senão nós ficamos sozinhos. Você entende que ficar sozinho não é bom? Não é bom. É muito bom ter irmãos, sim ou não? É muito bom ter irmãos. Nós fomos criados para o relacionamento. É tão bom ter irmãos e é tão necessário que Jesus, sendo o único filho, morreu para que pudesse ter mais irmãos. Você consegue entender? Ele deu a vida para ter eu e você como irmãos, para ter mais gente na casa. Ele repartiu a sua herança. Enquanto um fica com inveja, o outro reparte. Você consegue entender? Sim ou não? A Bíblia fala de dois irmãos também, o filho pródigo e o outro irmão. Aquele filho diz: pai, me dá metade dessa herança. E o pai dá lá metade da herança para ele. E ele então vai embora. E aí ele gasta tudo. Chega um momento em que ele fica ele gasta tudo, vai trabalhar e vai tratar os porcos. Quando ele está ali tratando os porcos, ele tem desejo de comer a comida dos porcos, porque ele estava com muita fome. E aí, naquele momento que ele tem aquele desejo de comer a comida dos porcos, ele cai assim. Ele diz: meu Deus, tudo que eu tinha, olha quem foi meu pai, eu vou voltar, mas eu não vou voltar como mais filho, eu vou voltar como um trabalhador. Porque os trabalhadores lá da casa do meu pai comem melhor do que eu. E ele então volta, e ele ensaia um discurso no caminho. Eu vou dizer para o meu pai assim: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou digno, eu não sou de ser chamado teu filho. Mas, e daí ele ensaia toda essa frase. Quando ele chega no caminho, o pai avista ele. Ele nem consegue terminar aquela frase. Ele nem consegue falar aquilo tudo que ele está falando. O pai já vai, já pega ele, já tira a roupa, bota uma roupa limpa, bota sandália, bota um anel no dedo, dá a ele. O pai não quer saber de trabalhador, o pai quer saber de filho. Diga para a pessoa que está perto de você: Deus não quer o seu trabalho. Deus quer a sua obediência, o seu arrependimento de filho. Deus quer você de volta no seu lugar. Você entende? Aqui Deus fala para o Caim: olha, o pecado está à sua porta. E ele está lhe batendo, ó. Cabe a você dominar. Deus tinha visto que o semblante dele tinha caído. E eu sempre questionava Deus, eu acho que eu já falei isso aqui várias vezes para vocês: por que Deus permitiu que morresse o Abel? Deus está interessado em consertar o Caim. Diga para a pessoa que está perto de você: Deus está concentrado em consertar você. Deus quer arrumar você. Amém? Deus quer que toda inveja saia do nosso coração. Que você tenha forças para abençoar. Que você tenha forças para se alegrar. Mas não deu nada certo para mim. Por que eu fico invejoso? Por que eu fico invejosa? Porque eu pego e foco no propósito do outro. Eu tenho que desfocar da vida do outro e focar no meu propósito, na minha chamada, naquilo que Deus quer de mim. O que aconteceu aqui com Caim? Ele ficou olhando para o que o Abel estava ofertando e não para o que Deus tinha pedido para ele fazer. Você entende? Ah, Deus pediu, não deu certo. Eu não estou sendo a bola da vez. Deus não está se agradando de mim. Então bora se arrumar para Deus se agradar. Não matar quem está agradando. Amém? Amém? Amém. Diga para a pessoa que está perto de você: inveja mata, meu filho. Inveja mata, meu filho. Vamos ser libertos. Amém? Todo mundo vai sair daqui liberto da inveja hoje.
está aqui dentro. Deus quer libertar você. Porque se você for livre da inveja, a inveja dos outros não vai pegar em você. Mas se você não é livre da inveja, pode atrapalhar a sua vida a inveja dos outros. Amém? Nós precisamos ser livres. Ah, mas e se a inveja do outro pegar eu e me matar? Você está no céu, meu filho. Agora, se você estiver invejoso, você nem para o céu vai. Você entendeu? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque quando o Abel morre ali, eu falava a Deus, por que o Senhor não está dando muito eco aqui, Alisson? Eu dizia assim, ó, Deus, por que o Senhor não livrou o Abel? Por quê? Aí, porque o Abel já estava salvo, porque ele tinha feito uma oferta e tinha agradado, porque a salvação é pela fé. Amém? Então, quando a gente agrada a Deus, quando você agrada? Quando você vem aqui na frente e bota dinheiro? Quando você faz 7 horas de oração? Eu conheço uma pessoa que contou a história dele, que ele orou 5 horas. Levantou dali e saiu pecando. 5 horas orando. Levantou dali, saiu e começou a pecar e errar. E fez mais coisa errada do que antes. Por quê? Porque não estava fazendo o que Deus tinha pedido, estava fazendo o que achava que tinha que fazer. Você entende? Então eu preciso ficar atento ao que Deus está me pedindo. Diga para a pessoa que está perto de você, a inveja mata, meu filho. Você precisa ser livre. Amém? Ser liberto. O que você está invejando? A soma de dinheiro do vizinho, o carro da vizinha, o tanque de roupa do outro. O que você está invejando? Às vezes é coisa tão tola que a gente inveja, não é? Às vezes um sapato, às vezes uma coisa é você admirar, achar bonito e querer ter. Outra coisa é você botar o olho gordo. Diga para a pessoa que está perto de você, chega de olho gordo. De mim não vai sair mais. Eu vou me convencer hoje. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós não vamos ter esse espírito de cair. Tá bom? Nós vamos agradar o nosso Deus. Diga para a pessoa que está perto de você, você foi feito para agradar a Deus. Para ter fé. Para honrar a Deus. Amém? Amém? Amém. Ok. Então, quando eu foco naquilo que Deus me mandou fazer, todo mundo tem um propósito. Por exemplo, o propósito desse ventilador é ventilar, certo? Eu gosto sempre de usar essa ilustração para que vocês possam entender o que é propósito. O propósito do ventilador, para que esse ventilador existe? Para trazer vento, para refrescar, não é isso? Sim. Circular o vento. É para isso que ele existe. Para que essa cadeira que vocês estão sentados existe? Para vocês se sentarem. Mas se a cadeira disser assim, ó, não, eu quero ser ventilador, vai rolar? Não. Imagina uma cadeira girando. Não faz sentido. Porque ela não foi feita para isso. O propósito dela é acomodar a gente, certo? Imagina um ventilador dizendo, não, eu quero ser cadeira. Imagina todo mundo sentando no ventilador. Ia dar ventinho para todos os lados, né? Mas não rola, a gente não ia conseguir, porque a função do ventilador não é que você se acomode, é trazer vento, circular o vento. Entendeu? Isso é o propósito. Então o propósito da sua vida, cada um nasceu com um propósito. Diga para a pessoa que está pensando, cada um nasceu com um propósito. Um para ser um médico, outro para ser agricultor, outro para ser um pedreiro, outro para ser um faxineiro, outro para ser um carpinteiro, outro para ser um pastor. Você entende? Sim ou não? E nós precisamos entender que cada um tem uma função e todas elas são importantes e todas elas são necessárias. Mas não, se eu pegar e ficar olhando para o outro e dizendo, porque todo ele vai aparecer e todo ele vai ter o seu momento de holofote. Você entende? Todo ele. E aí, quando eu olho o momento de holofote, eu vou dizer, e se ele aparecer mais que eu? E se ele ser melhor do que eu? E se todo mundo gostar dele e não gostar de mim? Não, você também é importante na sua função. Você deixa de ser importante quando você deixa de fazer a sua função. Quando você deixa de olhar para o propósito que Deus tem para você. Amém? Você nasceu com um propósito. Você não é um João Ninguém. Diga para a pessoa que está perto de você, você não é um João Ninguém. Você não é um João Ninguém. Você tem uma utilidade nessa terra, mas você deixa de ser útil quando você fica olhando para os outros. Para o propósito dos outros e deseja ser como eles. Eu já
legal. Ali o esmilinguido, ele tinha uma botinha amarelinha. E cada um no formigueiro tinha lá as suas botinhas com cores diferentes. E era fácil de identificar cada formiga. Mas um dia um ficou com inveja e foi lá e passou tinta na botinha para ficar também igual o esmilinguido. Todo mundo ficou de botinha amarela. E deu uma confusão no formigueiro e ninguém mais entendia ninguém. Porque todo mundo queria ser igual a todo mundo. Você entende? Aí, graças a Deus, depois aí foi se resolvido e voltaram, então, as cores das suas botinhas. Então, sim, o que eu quero falar com isso? É que às vezes a gente quer ser igual ao outro, e você vai perder a sua essência, vai perder o seu propósito. Você tem que saber que você é importante. Amém? O Caim aqui era muito importante. O que Deus queria do Caim? Que ele fizesse o que era certo. O que era certo? Olhasse para o propósito dele, fizesse o que Deus tinha pedido e não o que ele queria fazer. Olha para a pessoa que está perto de você. Há coisas que você quer fazer que desagradam a Deus. E Deus não recebe. Aí o outro faz o que agrada a Deus e Deus recebe. Então não olha para o outro, olha para você, para você fazer certo, fazer o que Deus quer. Amém? Amém? Amém. Na equipe de 12 de Jesus, também teve um problema assim. Quando o Pedro lá nega Jesus e nega 3 vezes, Jesus depois ressurreto, vem, chamou Pedro, tem uma conversa com Pedro, e diz: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então apacenta as ovelhas, vai lá fazer o que eu te mandei. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então vai lá e apacenta os cordeirinhos. Aí, Pedro, tu me ama? Daí Cristo, Senhor, tu sabe todas essas coisas, sabe que eu te amo. Então vai lá e apacenta as ovelhas. Deus está apontando para um propósito que Deus queria do Pedro. E aí Jesus falando tudo isso para ele, de repente ele olha e diz: e daquele ali o que vai ser? Que era o João, o discípulo amado. E aquele ali o que vai ser? Aí Jesus dá um corte nele ali. Jesus diz para ele assim: ó, o que te importa se eu quiser que ele viva toda a vida? Não tem nada, ele falou como que o Pedro ia morrer e tal. O que te importa se eu quiser que ele viva toda a vida? Tu vai e faz o que eu te mandei. Você entende? Ali o Pedro estava com inveja do João. E Jesus vai lá e cortou ele para ele focar no que Jesus tinha mandado ele fazer. E não no que ia acontecer com o João. E às vezes a gente está tão interessado na vida dos outros que a gente acaba esquecendo o que Jesus mandou nós fazermos. Amém? Mas a sua essência, olha como que Pedro é importante. É ou não é? Ele se tornou um apóstolo dos 12. Por quê? Porque ele focou no seu propósito. Mas se ele tivesse ficado olhando para o João, o que ele ia ser? Um João ninguém. E o João ia ser o João. Entenderam? Gente, todo mundo entendeu? Diga para a pessoa que está perto de você: a inveja mata. Para com inveja. Porque se você matar, depois você não tem mais o seu irmão. Você vai ter que fazer o serviço todo sozinho. Todo sozinha. E isso é muito triste. Além de ter um castigo. Você entendeu? Sim ou não? Sim. Aí o serviço todo sozinho é muito pesado para nós. Diga para a pessoa que está perto de você: é muito pesado. É muito pesado. Jesus morreu e foi para a eternidade, mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje nos auxilia, nos ajuda na obra de Deus, certo? Certo? Eis que eu vou para o Pai, vou enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, que vai ensinar vocês todas as coisas. E aí o Espírito Santo está aqui nos ensinando todas as coisas. Jesus está fazendo o quê? Intercedendo. Mas se ele está lá, como é que ele está aqui? Aqui está o Espírito Santo e a sua palavra. E o Espírito Santo nos ensina a palavra. Então é a mesma coisa que o pai foi trabalhar, mas ele deixou uma palavra em casa. O pai não está, mas a palavra que ele mandou nós fazemos nada. Então é como se o pai tivesse. Sim ou não? Sim ou não? O patrão saiu para viajar, mas ele disse o que ele quer de mim, certo? Ele disse, o patrão disse assim: olha, eu quero que vocês façam isto e mais isso. Então a palavra do patrão ficou. Mas o patrão foi viajar. E ele vai voltar. E quando ele voltar, ele quer que os deveres que ele deixou sejam cumpridos. Não entenderam? Sim. Entenderam? Sim ou não? Amém. Queria falar de uma outra coisa. Eu acordei de madrugada, era
fazem 2 dias. E Deus, eu acordei com essa música na minha mente. Gente, acho que quando eu me converti, eu escutei. E eu acordei com essa música na minha mente. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha, isso ficava cantando na minha mente. Olha como é curioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. E eu ali dormindo. Olha que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobe. Deus não quer preguiçoso na sua obra. Quando a gente diz envia aqui, envia-me a mim, a gente tem que saber o que a gente está dizendo. Entendeu? Entendeu? A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não deve te olhar para trás. Diga para a pessoa que está perto de você: Deus vai te libertar da preguiça. Faz assim, ó. Abre o profeta, libertação da preguiça. Sai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus vai nos libertar da preguiça. Você entendeu? Porque a obra não combina com preguiça. A Bíblia manda nós olharmos para a formiga. Provérbios diz: olha para a formiga, ó preguiçoso, e vê como ela trabalha. Por que eu tenho que olhar para a formiga? Para me absorver a energia da formiga, para me poder me motivar a trabalhar. Quem entendeu? Amém. Entenderam ou não? Amém. Eu tinha que falar isso, tá? Tinha que falar mais um monte de coisa, mas não dá para falar tudo. O tempo é pouco e eu vou ficar por aqui. Olha só, gente. Ainda bem que meu marido se diverte. Gente, presta atenção. Deixa eu contar uma coisa para ti, Alex. Eu vi essa semana ele em as mãos, eu vi as mãos dele de ferro. Sabe aquela concha de sorvete? Mas não era uma concha de sorvete que entorta, era aquele ferro maciço. Os 2 braços aqui, concha de ferro assim, e aqui a concha era assim, ó. Era daqui para cá e daqui para cá, os 2 braços. E eu fiquei muito assustada. Eu fui orando para casa. Eu disse: Deus, em nome de Jesus, livre de acidente, livre de tudo. Coloca tua mão poderosa, eu fui orando e esqueci. Depois, quando estava aqui, começou: uma alegria é a minha força. E eu fiz assim, né? Minha força. Aí Deus falou: é os braços de ferro que eu dei para o Alex. Eu dei força para ele. Amém, Alex? Deus fala, né? Deus fala de uma forma que a gente jamais ia imaginar, né? Gente, nós vamos fazer igual o Abel e igual Jesus. Jesus ofertou não só tudo, mas também a sua vida. E deu metade do reino dele, deu tudo do reino dele. Hoje eu e você reinamos junto com ele. Olha que irmãozão que eu e você temos. Diga, uma salva de palmas para Jesus. Nosso irmão mais velho, amém? Ele deixou, ele hoje, ele era o único, hoje ele é o primogênito entre os irmãos. Olha que cara maravilhoso. Pegou tudo o que Deus deu para ele e dividiu, repartiu conosco. Hoje o reino também é nosso, por causa de um irmão que decidiu repartir o reino. Amém? Então a gente precisa aprender a ser assim, ter esse coração generoso. A gente aprende com Jesus. Aqui o Abel ficou com inveja, mas Jesus não. Jesus, ele foi o contrário, ele cumpriu o seu propósito, ele viu que Deus queria mais filhos, e ele disse: espera aí, pai, espera aí que eu vou me entregar, eu vou morrer para te dar mais filhos. Foi lá, morreu, deu mais filhos, e o reino hoje também é nosso, junto com Jesus. Amém? Amém. Então nós vamos ofertar a Deus, assim como Jesus deu a sua oferta, deu a sua vida. Hoje nós damos o nosso dinheiro. Você vai dizer: mas dinheiro é vida? Dinheiro é vida. O quê? Dinheiro é vida, dinheiro não é papel, não, dinheiro é vida. Porque para você ter esse dinheiro aí, você trabalhou, você suou, então tem tempo, tem vida aí nesse dinheiro, tem suor no seu rosto ali, tem vida. Quando você está colocando aqui o seu dinheiro, você não está trazendo um papel, você não está trazendo uma moeda, você está trazendo a sua vida aqui. Você entende? Amém. Meu Deus do céu. Você está trazendo o seu suor, o seu tempo, aquilo que custou algo para você. Amém? Nós vamos dar, meu Deus, algo que não me custe nada. Foi o que o Abel fez. E o
Caim fez o quê? Foi lá e fez de qualquer jeito. Não, Deus não aceitou. Mas Deus não ficou com raiva dele. Deus não disse, Deus só não aceitou aquela oferta, porque Deus queria algo com fé. Então não adianta só você trazer sua vida aqui por trazer. Você tem que trazer acreditando. O que vai acontecer com a sua vida aqui? Com o seu dinheiro. Que tem vida. O que vai acontecer? Vai se multiplicar? Se multiplicar? Vai se multiplicar. Entendeu? Assim como alguém sustentou uma obra e deixou uma porta aberta para você entrar aqui e receber Jesus, vida, você também, quando sustenta a obra, você está fazendo a mesma coisa, abrindo as portas para que outros também possam conhecer. Amém? Igual Jesus. Jesus abriu as portas do céu para mim e para você. E eu e você também abrimos a porta da igreja para que outros possam conhecer Jesus e os céus. Amém? Agora, vamos fazer isso agora? Você vai trazer diante do altar teu dízimo, tua oferta, e nós vamos estar adorando Jesus. Por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nós somos gratos, gratidão, nos entregamos essa oferta, dizendo obrigado pela família, obrigado pela saúde, obrigado pela salvação, pela libertação, pelas curas, obrigado pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós somos gratos no nosso coração e nós queremos te honrar com essa oferta, Senhor. Vem mesmo, Senhor, e recebe ela, Senhor, e que ela se multiplique e dê 100 vezes mais na vida dos teus filhos. De uma forma extraordinária, haja bênção, haja vitória, haja provisão, haja prosperidade no lugar onde eles colocarem os pés, Senhor, eles sejam prósperos, no lugar onde eles colocarem as mãos, a bênção esteja ali, Senhor, abençoa a obra das mãos do teu filho, abençoa o seu trabalho, o seu lar, a sua casa, os seus negócios, meu Deus, traz provisão do norte, do sul, do leste, do oeste, dos 4 cantos dessa terra, amigos de Deus, carregados de prosperidade, nós damos uma ordem, tragam toda sorte de bênção, de provisão para os filhos de Deus, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que aquele que mora de aluguel tenha a sua casa própria de uma forma poderosa e milagrosa, para que o nome do Senhor seja glorificado, aquele que precisa de um veículo, Senhor, meu Deus, manifesta-te, Jeová Jiré, manifesta-te dando um veículo, aquele que precisa trocar o seu veículo, meu Deus, abençoa, Senhor, para que um novo veículo entre na sua vida de uma forma milagrosa e lhe glorifique o Senhor, meu Deus, de forma poderosa, aquele que precisa de vestimenta, aquele que precisa de pagar dívidas, aquele que precisa, Senhor, do seu sustento, meu Deus, para o seu lar, para a sua casa, para o seu celeiro, Deus, em todas as áreas, vem com a provisão, vem, Deus, em nome de Jesus, Senhor, com os recursos e abençoa financeiramente os teus filhos de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós colocamos os projetos de vida, colocamos, Senhor, os pedidos do óleo, acreditamos em milagre, por isso cremos, Senhor, e oramos. Os impossíveis são para Ti, o possível é para nós, Senhor, o possível nós estamos fazendo, que são os nossos planos, os nossos projetos, a nossa organização, os nossos desejos, a nossa oferta de sacrifício, Senhor, meu Deus, a nossa vida no óleo, Senhor, colocamos aí, mas agora o impossível nós precisamos que o Senhor haja e reaja. E nós sabemos que para cada ação tem uma reação, então que o mundo espiritual agora tem uma reação de acordo com aquilo que foi pedido, clamado, Senhor, e o Senhor traga as respostas de cada uma delas em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. No dia 28 é o pastor Toninho, é o apóstolo, né? É o apóstolo. Vem, senão eu vou ficar falando. Aí, no dia 28 agora, nós temos a marcha para Jesus. Não. No dia 28
28, às 2 horas, tem um ônibus aqui na frente, certo? E daí toda a igreja está convidada, convocada para poder estar indo marchar na Penha. Tem uma marcha para Jesus na Penha. E nós ajudamos a pastora lá e nós também declaramos, porque que a Penha se converta, amém? Quando a Bíblia diz que o lugar onde nós pisamos a planta dos nossos pés é nosso, é território santo, é território nosso, é do povo de Deus, é de Deus, amém? Então, nós vamos lá pisar e demarcar. Olha como você tem poder, diga, olha como você tem poder. Você só pisa e o território já se torna santo, porque você é filho de um santo, amém? E quem abençoa uma cidade, tem a sua cidade abençoada, né? Automaticamente nós vamos levar lá, porque nós já recebemos aqui, amém? Glória a Deus. Todo mundo entendeu? Amém. Vem aí o aniversário da igreja, 26 anos de igreja Mirável. Uma salva de palmas para Jesus. Fazendo uma história, né? Não é de igreja Mirável, de igreja em Barra Velha. O Mirável tem 9 anos, né? Mas de igreja em Barra Velha nós vamos fazer 26 anos. Gente, 26 anos crendo, 26 anos com uma história, 26 anos mudando o povo, e a gente continua querendo o que Deus vai fazer na cidade. Amém? Agora a gente tem uma história bem linda aí, bem gigante, bem grande, de muita conquista, de muito sofrimento, mas de muita vitória. Amém? Graças a Deus por isso, é um ano. E esse ano a gente fez um plano, né? E eu sabia o que Deus queria, mas sabe quando a gente fica teimando com Deus e a gente dá um jeitinho brasileiro, sabe aquele jeitinho brasileiro está amarrado no Jesus? Então, eu queria fazer 6 dias, porque nós temos uma igreja que é uma filha que saiu daqui e foi lá para o norte. Então, daí eu fiquei fazendo as contas para não fechar, para não tirar o culto de lá. Mas Deus não quer nem saber, Deus quer oferta, Deus quer coisa de fé, e a gente tem que aprender a obedecer, amém? E na minha mente, nós fizemos de 66 dias, então da multiplicação 6 e 6, e foi tudo coisa que Deus foi dizendo, não dá para mim contar aqui em detalhes, mas nós falamos aqui de 6 dias, mas Deus falou que é 8, é uma aliança que Deus quer aliança, amém? Amém? E Deus me falava assim, nós tentando contactar os pastores para vir, a gente fez uma lista de pastores, um mais top do que o outro, e a gente chamando, e eles não respondiam, coisa que não acontece. Geralmente eles estão sempre disponíveis, porque eles amam essa igreja, amém? E não respondiam. Daí, mas que coisa, e cada vez que a gente ia fazer, eu e o Toninho dava uma DR, né, Toninho? Só acontece detalhe, mas aí a gente ficava, meu Deus, mas você quer Toninho? Não, mas eu digo, meu Deus não está nisso, porque Deus não está na confusão. E aí eu fiquei dizendo, Deus, o que está acontecendo? E fui para o quarto, orei lá um pouco, conversei um pouco com Deus, daqui a pouco Deus falou, eu quero que honre os pastores da casa. Eu falei, meu Deus, os pastores da casa já estão conosco, né? Deus falou, não, é o tempo deles, eles vão governar, mas para eles governarem, eu quero honrá-los. Então eu vou derrubar uma unção poderosa sobre eles. E eu falei para mim, Deus falou, eu nem acreditei, né? Olha o milagre, o milagre para mim. Deus falou para mim, para a gente honrar os da casa. Então ele falou, é de Deus. Eu falei, o quê? Ele ama também gente de fora, né? Mas, gente, a visita é muito importante, é ou não é? É ou não é? Sim, ela alegra, não alegra? Mas quando é um de dentro de casa, ele é mais importante que a visita. Quem é mais importante, a visita ou o de dentro de casa? De dentro de casa. O de dentro de casa. Mas a nossa visão, às vezes, fica distorcida. Às vezes a gente quer receber tanto de fora e esquece que dentro de casa tem um tesouro. Amém? E Deus, Ele vai mostrar os tesouros dele nesses 8 dias. Serão 8 dias de festa, dia 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então serão 8 dias onde Deus vai fazer coisas grandes aqui. É movimento e propósito. Então o mover do Espírito vai estar aqui. Tem uma unção sobre esse ambiente, sobre esse lugar. E Deus vai infectar esse lugar com a presença dele de uma forma extraordinária. E quem entrar aqui vai sair infectado. É um presente de Deus para nós. Amém? Amém. Ele vai mostrar que Ele é Deus independente de fora e de dentro. Amém? Amém. Glória a Deus. Então uma salva de palmas para Jesus.
pregar de novo. Aleluia. Que bom. Acho que vai dar para. Queridos, boa noite, graças a Deus. Amém? Amém. Estamos às portas de um momento, digamos, de aniversário da igreja, que cremos que o Senhor vai usar a prata da casa. Obrigado pelo seu amém. Mas acreditei. Amém. Já que você... é que você concorda, então tá bom. Então tá ligado no céu. E vocês vão assim ficar fartos de me ouvir. Domingo, hoje e domingo que vem eu continuo ministrando, porque semana que vem estou indo para a Argentina. Eu vou ficar 2 semanas lá. Glória a Deus. Aí vocês vão ficar à vontade com o pessoal da casa. Eu estava orando, irmãos, hoje de tarde. Eu gosto muito de orar. E não se preocupe, que eu sei que Deus tem uma palavra no seu coração. Deus me deu uma palavra que tem tudo a ver com o que a igreja vive hoje. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio 28. Para quem não gosta do Antigo Testamento, assim, não se preocupe, que eu não vou falar de lei, eu vou falar de princípio. Deuteronômio, capítulo de número 28, a partir do versículo 1, a Bíblia, ela diz assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da terra, o fruto dos teus animais, a criação das suas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, quando te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno, para o guardar e fazer. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para dares após outros deuses para os servires. Fica com a Bíblia aberta, deixa sua Bíblia aberta no seu colo. Nós estamos diante de um texto que nós gostamos de ler, quando se fala a respeito das bênçãos. Porque nós queremos portas abertas. Nós queremos que tudo aquilo que a gente faça dê certo. Queremos que Deus abençoe o trabalho das nossas mãos, abençoe nossos filhos. Que o Senhor cumpra a sua boa palavra na vida da gente. Quantos que estão aqui têm uma promessa de Deus? Uma de sua mão. Ok.
pode baixar. Toda promessa, ela tem uma condição. Você sabia disso? Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de fazer conforme tudo o que Ele tem dito. Eu quero chamar a sua atenção para esse versículo que está aqui. Versículo de número 1, 2, fala a respeito disso, sobre estar atento, ter cuidado, zelo em fazer aquilo que Deus nos manda fazer. A Bíblia não está falando que Deus está nos dando mandamentos pesados para carregar. A Bíblia está falando que nós devemos cumprir com a palavra que Deus tem nos dito, que Deus tem nos falado. E mandamentos, a gente sabe, né? Se você lê um pouquinho a Bíblia, estuda um pouquinho a Bíblia, você sabe que os mandamentos não se limitam aos 10 mandamentos. Jesus pegou os 10 mandamentos e condensou ele a 2. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o entendimento, com todos os teus caminhos. 10 condensou em 2. Mas se você começa a ler a Nova Aliança, o Novo Testamento, você percebe que Deus tem outros mandamentos aqui. Você percebe que Deus nos manda fazer muitas coisas aqui. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, no Sermão da Montanha, tem mandamentos que são mandamentos de Deus, que têm o mesmo peso, o mesmo teor que os mandamentos da Antiga Aliança também tinham. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ouvi falar a respeito da lei, depois eu ouvi falar a respeito da graça, e digo, ainda bem que a gente não está no tempo da lei, porque no tempo da lei não podia fazer isso, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Só que quando você começa a estudar a Bíblia, você percebe que na Nova Aliança, os mandamentos, eles não, me perdoem a expressão, eles não afrouxaram, digamos, do peso que eles têm. Eles são fortalecidos. No Antigo Testamento, se você pecasse, você não podia matar um pombinho, estava tudo certo. Você vinha no templo, oferecia um pombinho sacrificado em troca de alguma coisa. Você poderia pecar nos piores dos pecados que existiam na época. Para todo pecado havia perdão. Na Nova Aliança, não. Na Nova Aliança, se você toca na obra do Espírito Santo, você corre o risco de cometer um pecado imperdoável. O que é um pecado contra o Espírito Santo? É quando você atribui ao diabo aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Quando você diz que a operação de alguma coisa está debaixo de uma influência do diabo, você pode estar ofendendo o Espírito de Deus. E é claro que você não tem esse tipo de problema porque você está aqui na igreja. Se você tivesse esse problema, nem na igreja você conseguiria estar. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e prestares atenção naquilo que Ele está aqui falando, tendo um cuidado de guardar estes mandamentos, praticar esses mandamentos, as portas estarão sempre abertas. Por que as portas se fecham para nós? Tem coragem de perguntar para o irmão que está do seu lado? Por que as portas fecham para a gente? Porque nós resistimos à voz do Espírito Santo nesses dias. E quando eu resisto à voz do Espírito Santo, presta atenção, irmão. O que eu estou falando é Bíblia. Você pode ir para a Bíblia e você vai achar, está tudo aqui. Se nós resistimos à voz do Espírito Santo, as bênçãos, elas não nos alcançam. Porque elas só vão nos alcançar quando nós também fizermos a nossa parte. Você já leu Jeremias 33:3, que todo mundo fala que é o telefone do céu, né? Então, descar Jeremias 33:3, aí o Senhor vai nos responder. Mas Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Por que o responder-te-ei está em segundo lugar? Primeiro se tem que clamar, porque clamar é um mandamento. E tem muito crente que não ora. Nós estamos na graça, não precisamos orar.
Você pode estar aqui dentro hoje, digamos assim, eu vim porque eu queria ouvir uma palavra de ânimo. Você sempre vai ouvir uma palavra de ânimo nesse lugar. Mas sabe o que a gente faz? A gente não dá a varinha para você pescar. A gente, digamos assim, a gente não te dá o peixe frito, mas a gente te ensina a pescar com a varinha, né? Deixa eu concentrar a minha palavra aqui. Então, quando você ouve Deus, você disciplina seu coração a ouvir a voz de Deus. Você coloca o seu coração diante do Senhor, entendendo que por mais que as pessoas que nos amam orem por nós, intercedam por nós, peçam a Deus a nosso favor, se nós não fizermos a nossa parte do acordo com Deus, as coisas boas, elas não nos alcançam. Porque eu preciso fazer a minha parte. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, tendo o cuidado de guardar. Você está entendendo? Esse guardar aqui, queridos, não é você só guardar, digamos assim, de uma forma intelectual. Eu sei o que eu tenho que fazer. Não é só você fazer, digamos, a sua parte desta forma, mas é você colocar em prática aquilo que Jesus nos manda fazer. É você obedecer a Deus acima de tudo. E eu quero continuar. Ficou com a Bíblia aberta? Vamos continuar para a gente entender umas coisinhas que acontecem com a gente. E a gente acha que é o diabo, né? Na verdade é o diabo, mas quem abre a porta é a gente. Mas vamos lá, vamos ler. Será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor, o teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, que estão sobre ti, virão também estas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Aí entra a maldição no entrar e no sair. O Senhor mandará sobre ti a perturbação, a perdição, tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. Você presta atenção, isso aqui eu sei que parece muito forte, assim, né? Muito contundente, mas como a obediência tem uma consequência, a desobediência também tem. E a desobediência, irmãos, eu repito, você não quebra um princípio na terra sem ter quebrado esse princípio primeiro no céu. Todo nível de desobediência que a gente vive aqui é consequência daquilo que nós já estamos vivendo contra a palavra, contra o que Deus fala. Por isso a gente orienta, faça devocional, leia a sua Bíblia, não leia a sua Bíblia como sendo um livro romântico. É uma carta de amor, mas também é uma carta de orientação, uma carta também de advertência, porque a palavra, como a Bíblia própria diz, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando Deus nos fala, lâmpada para os pés, porque faz a gente identificar onde estão os nossos pés hoje, e luz para o caminho, porque nos dá um caminho para nós seguir. Só que a grandeza de Deus, digamos assim, a grandeza de Deus e a falta de entendimento das pessoas hoje é nós nos apoiarmos no livre-arbítrio. Deus nos permite, Ele nos dá a oportunidade de escolha. Ele mesmo fala na sua palavra, Isaías capítulo 1, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolha a vida para que vocês e a descendência de vocês vivam a vida. Porque a vontade de Deus sempre foi nos abençoar. Mas o que eu, como um ser de Deus, como um filho de Deus, como criatura de Deus, como chamado para as promessas de Deus, tenho que fazer? Eu preciso estar atento e discernir a voz de Deus. Eu estava ouvindo uma ministração do pastor Cote. O pastor Cote é um homem tremendo dentro da Bíblia. Na Jocum ele é uma autoridade respeitada a nível mundial. E ele ministrou a palavra sabedoria versus amargura. O que é sabedoria segundo a Bíblia e o que é nós nos movermos por amargura? Porque a sabedoria vai nos libertar e a amargura
vai fazer a gente viver debaixo de argumentos. Ah, não, é por isso, ou por causa disso, ou por causa de outra situação. Nós acostumamos a falar assim: eu não oro mais porque eu não tenho tempo por causa disso, por causa daquilo, por causa... digamos assim, é provado cientificamente que se você souber administrar o seu tempo certinho, você tem tempo para orar, tem tempo para ler a Bíblia, tem tempo para ir para o seu trabalho, você tem tempo de voltar para casa, você tem tempo de almoçar, tem tempo de voltar para o trabalho novamente, tem tempo de voltar no trabalho novamente, tem tempo de vir à igreja, tem tempo de fazer tudo. Se você colocar isso numa agenda, você consegue fazer. Nós nos tornamos, digamos, desacostumados, cuidando dessa questão de prioridades, porque nós pegamos as nossas prioridades e colocamos elas na frente da prioridade de Deus. Deus diz: ore, e a gente só ora quando tem vontade. Deus diz: conheça a mim, e nós procuramos conhecer a Deus, mas não com intimidade de oração. Queremos conhecer a Deus através da boca de outras pessoas. E ouvir pregações não é errado, você tem que ouvir pregações mesmo, para que você conheça o que é certo e o que é errado, para que você ouça conhecendo a causa. Por exemplo, você vai na internet e aperta lá no botãozinho, do pastor Google, você coloca lá oração. Tem gente que fala bem da oração e tem gente que fala mal da oração. Igreja, tem gente que fala mal da igreja, tem gente que fala muito bem da igreja. Você coloca lá dízimo, você vai encontrar lá gente que fala mal de dízimo e pessoas que falam bem do dízimo. Para todo assunto tem a vertente do erro e a vertente da verdade. Agora, onde está a verdade? De verdade é na Bíblia, na palavra. É por isso que você tem que olhar para a palavra. Por isso que você tem que olhar para Cristo. E Cristo tem que ser o seu modelo. Ele tem que ser o seu modelo. Aquilo que você tem que imitar do seu líder é a fé nele, não as suas dificuldades e lutas. Ah, não, mas eu olhei para o meu líder não é tão líder. Mas o seu líder está aprendendo. Ah, mas ele não faz como deveria fazer. Ele não faz ainda, mas ele vai conseguir fazer. Por isso que a Bíblia fala de uns aos outros, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros. Por isso a gente trabalha com uma visão do cuidado. Você tem um líder que fala ao seu coração aquilo que você precisa ouvir em momentos de dificuldade que você não consegue ouvir ou ver. Já pensou, você está andando lá pela fé, aí você lê na Bíblia que não anda por vista, aí você começa a andar com Jesus. Aí seu líder diz: opa, para trás. Aí você diz: não, estou andando pela fé. Daí dá mais um passo e blum. A culpa é do meu líder, ele não me orientou. Você está entendendo? Maturidade não é tempo de igreja, maturidade é tempo de prática da palavra. É tempo de nós entendermos aquilo que o Senhor tem nos falado, para que a gente possa praticar a vontade de Deus. Quantas pessoas não conseguem entrar na vontade de Deus porque acham que Deus pensa da mesma forma? A bênção ou a maldição é uma escolha. Não é algo que Deus diz assim: se você fazer isso aqui, eu vou te castigar. Não é o castigo de Deus, é a minha desobediência. Mas Deus falou para mim fazer assim, eu não fiz. Deus vai me julgar por causa disso? Não, eu posso adiantar os processos de Deus na minha vida, eu não posso atrasá-los. É uma decisão. E Deus nunca força a barra. Deus nunca diz assim: se você não fazer, eu vou te matar. Deus não faz isso. Se ele fizesse, ia existir mais obediência, E a gente ia ficar com medo que Deus ia matar ele. Já pensou? Você dá uma erradinha durante o dia e de repente você fica de noite assim, procurando: Senhor, por favor, não vem me matar, porque eu não estou preparado para subir. Porque nós achamos que nós estaremos atentos no dia que o Senhor irá voltar. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, e ele não vai nos avisar: olha, estou indo lhe buscar para o arrebatamento. Ele não faz isso. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão e nos pegará de surpresa. Então preste atenção: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer conforme ele está falando, as bênçãos elas vão te perseguir e elas vão te encontrar. É uma promessa de Deus.
E quando a bênção de Deus nos encontra, as portas começam a se abrir, Deus começa a derramar o seu Espírito sobre nós, as verdades de Deus começam a fluir dentro da gente com mais intensidade, a gente não leva mais a prática da Bíblia como se fosse um castigo, um juízo. Não é que já se viu, tem que perdoar o meu inimigo. Não, eu não tenho que perdoar o meu inimigo, eu tenho que fazer o que Jesus manda. Se Jesus mandou, perdoar. Entendeu? Se Jesus disse que se a gente buscar o reino e a sua justiça, acima de todas as coisas, tudo aquilo que nós precisamos iria também nos encontrar. Você está entendendo? Obrigado pelo seu amém. Amém. As bênçãos nos encontram e nos acham quando a gente toma uma decisão de entender os mandamentos. Os mandamentos, segundo diz Pedro, eles não são pesados. Por quê? Porque eles são possíveis de ser praticados. Você cresce quando você ouve Deus. Entenda isso. Você cresce quando você começa a entender a vontade de Deus. Quando você começa a fazer a vontade dele, não questionando os passos em que ele quer que você dê em sua direção. Você entendeu aqui que as bênçãos vão te perseguir, vão te encontrar? Você não precisa correr atrás de bênção. Você não precisa correr atrás de profecia. Você não precisa correr atrás de pregador. Estava conversando ontem com o pastor Felipe. A gente teve um tempo assim bom conversando. E nós começamos a falar a respeito de, não da igreja, mas a respeito dos ensinamentos que estão se proliferando hoje no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Como a igreja ela mudou a sua identidade, como as pessoas mudaram o entendimento a respeito de santidade, como as pessoas têm desculpa para não cumprir os mandamentos, para não cumprir a vontade de Deus. E ele assim, num momento de conversa, assim, eu vi que uma hora ele abriu o coração e ele falou a respeito assim, de algumas coisas que ele tinha experimentado da parte de Deus. E sabe, quando você compartilha a palavra com alguém que sabe, que entende a sua linguagem, que entende aquilo que você está transmitindo ao coração da pessoa, você percebe que você edifica as pessoas. Por que nós somos tão desalinhados na questão do entendimento? Uns pensam assim, uns pensam de outro jeito, outros fortalecem uma ideia e não são maleáveis para entender que Deus está trabalhando hoje na terra, na igreja, não da mesma forma como ele fazia antes, mas digamos assim, na sua multiforme, na sua multissabedoria. Deus está tratando da igreja, está trazendo juízo. A Bíblia diz em Pedro que o juízo iria começar dentro da igreja. Essa manifestação de juízo de Deus, as pessoas não querem congregar, as pessoas não querem saber de igreja, as pessoas elas dizem assim: eu estou vacinado de igreja, eu não quero mais saber de igreja, porque eu me decepcionei com a igreja me feriu. E se você ler a Bíblia, você não encontra isso na Bíblia, porque isso não é bíblico. A igreja não fere pessoas, o que fere pessoas é o pecado. Nosso pecado nos fere. Quando nós quebramos algo que Deus diz, não faça, a gente vai lá e faz aquilo que Deus falou para a gente não fazer, a gente quebra um princípio, e o princípio quebrado abre uma porta, digamos, tanto de maldição na vida da gente, como também de entrada de demônios. Esse não é o assunto de hoje, falar a respeito de endemoniamento. Mas sempre que eu desobedeço a Deus, eu abro uma legalidade. Eu fecho a porta para Deus e eu abro uma legalidade. Meu inimigo, para lutar contra mim, ele precisa que eu desobedeça a Deus. Você lembra da antiga aliança lá, quando aquele rei tentou subornar Balaão, para Balaão amaldiçoar o povo de Deus? Ele praguejava, e a maldição não ia, porque o povo vivia a promessa, o povo vivia o propósito. Aí, então, o que ele pensou lá, aquela meditação sem Espírito Santo, e ele foi lá então e disse para o rei: olha, se você fazer eles pecar, eles vão morrer, porque eles vão quebrar os mandamentos de Deus.
O mundo espiritual, ele conspira contra a igreja, contra mim, contra você também. E não é o tanto que você conhece de versículos que lhe protege, mas sim o tanto de obediência aos princípios que você pratica. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. E eu acredito que nós vivemos uma geração que é ausente de humildade. Porque a gente tem dificuldade de aprender. Verdade, a gente conhece 2 versículos e acha que conhece a Bíblia inteira. E eu fico admirado com essa criatividade que tem as pessoas hoje. Elas conhecem 2, 3 versículos e interpretam a Bíblia inteira em cima de 3 versículos. Sendo que a Bíblia é rica em um ensinamento que é um fundamento para o cristianismo, que é obedecer a Deus. Se você obedecer a Deus, tudo vai dar certo. Se você desobedece a Deus, o diabo vai entrar na sua vida e vai estragar a sua vida. Porque é isso que ele faz. Agora, se eu ouço Deus e eu quero que Deus cumpra a sua palavra na minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer os seus mandamentos. A obediência traz a bênção. Diga isso para quem está ao seu lado: a obediência traz a bênção. E a desobediência traz a maldição. Não é alguém jogando praga em você, você vai para o inferno, você vai para isso, vai para aquilo, vai estar tudo errado. Não é alguém fazendo isso, é você mesmo que se coloca numa condição, abrindo portas para que o mundo espiritual conspire contra você. Não é Deus agindo, é o inimigo. Mas qual a minha parte nisso? Deus, o Senhor falou. E se eu fazer isso, o Senhor iria abrir a porta para mim. Então eu faço isso porque isso vai abrir a porta para mim. O Senhor falou que se eu praticar o amor, o Senhor também vai me compartilhar o amor através da vida de outras pessoas. Porque tudo no reino, repito, é semente. O que você plantar, você vai colher. É inevitável. Você não vai plantar jabuticaba e vai colher goiaba. O que você plantar, você vai colher. Por isso você tem que tomar cuidado com o que você planta, porque o mundo espiritual é fértil. E às vezes você libera uma palavra, você vai dizer assim, pá! E libera aquela palavra contra a sua própria vida. E as coisas começam a dar errado. Aí o que você vai? Você pensa em quem está do seu lado, está até amaldiçoando. Não, fulano de tal, você fez oração contrária para mim. Oração contrária, eu vou repetir, só pegue quem está em pecado. E quem ora a oração contrária, a Bíblia diz que é feiticeiro, macumbeiro. Então, quando a gente faz certinho, a gente ora do jeito de Deus, a gente abençoa do jeito de Deus, a gente faz com que a palavra vire vida na gente do jeito de Deus, não é do jeito de um sistema, do jeito de uma placa, de uma igreja. Eu não estou falando nada disso, irmão, não coloca a palavra na minha boca, não. Estou falando de Bíblia, de palavra de Deus. Se você fazer o que Deus manda, você vai ser bem sucedido. Se você fazer aquilo que Deus disse para você fazer, Deus vai honrar você. Deus vai abrir as suas portas, Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai trazer a bênção. A bênção vai perseguir você, você não vai ser um caçador de bênção. Onde é que está a bênção? Onde é que está o pregador fulano de tal? O pregador fulano de tal vai bem na cidade. Eu vou lá porque eu vou ouvir uma palavra. Você quer ouvir palavra, irmão? Leia a sua Bíblia. Olha para quem está do seu lado aí. Quer profecia? Vá ler sua Bíblia. Sinto muito, aqui está gente profética. Essa casa é uma casa profética. Mas se você quer ouvir Deus, ouça Ele através da sua Bíblia. Porque se você ouvir Ele através da palavra, você não vai ser confundido, você não vai errar, você vai dar passos seguros. E esses passos seguros vão te proteger. Quando você vive pela sua cabeça, você pega a sua vontade e diz assim: Deus abençoa a minha agenda. Como é que a gente ora hoje? A gente pega, faz uma listinha de dificuldades e necessidades, que não é errado, a Bíblia manda a gente apresentar tudo diante do Senhor, mas a gente pega isso e começa a apresentar diante de Deus. As primeiras 3 páginas do pedido é tudo: o Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá. Senhor, eu quero, me dá minha bicicleta nova, Senhor, me dá aquela roupa, me dá aquele sapato, me dá aquele tênis.
Senhor, muda meu marido, o marido orando por você, Senhor, muda minha esposa. A gente pede para Deus fazer nos outros aquilo que nós deveríamos pedir para Deus fazer na gente. E aí? Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo conforme está escrito na lei, na palavra, todas essas bênçãos vão te perseguir, vão te encontrar. Agora eu quero falar da segunda parte desse capítulo, que ninguém fala. E quando você desobedece, você quebra o princípio, a maldição te encontra. Você dá legalidade ao inimigo de trabalhar na sua vida. E sabe, já expliquei aqui, legalidade é você dar o direito legal para alguém te representar. Você tem uma causa de justiça, você vai lá e assina uma procuração, dá ao seu advogado, ele lhe representa diante do juiz. E é a mesma coisa isso no mundo espiritual. O mundo espiritual funciona com legalidade. Quando você diz sim para Deus, você está dando a Deus o direito de abençoar a sua vida. Quando você diz não para Deus, você está dando ao diabo, abrindo a porta para ele de alguma forma fazer aquilo que ele faz, e faz direitinho, que é roubar, matar e destruir. E aí? Eu estou com muito problema. A gente tem que rever o coração. Por que eu estou com problema? Eu estou no deserto. Por que eu estou no deserto? Aí você volta aqui no capítulo de número 8 de Deuteronômio, você vai ver por que Deus permite o deserto na vida da gente, para ver se o nosso coração, a gente consegue discernir aonde ele está. Porque no capítulo 8 de Deuteronômio, Deus diz: eu te coloquei no deserto para provar o teu coração, para ver se o teu coração estava longe de mim. Nem a Bíblia. Não, mas é a lei. Não, é a palavra. É Deus falando. Deus falando, irmãos, quando Deus fala e a gente toma um posicionamento diante de Deus, a vida da gente muda. Então a culpa não é das pessoas, a culpa não é do seu líder, a culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor. Eu tenho que olhar para dentro de mim. E com esse binóculinho aqui meu, né? Ao invés de tirar ele assim da vida dos irmãos, teve que colocar o binóculo virado para o nosso coração, para que esse binóculo possa trazer o nosso coração para bem perto dos nossos pensamentos, para a gente fazer um exame da gente mesmo. Quando eu murmuro, eu estou denunciando a minha falta de fé. Quando eu digo vai dar certo, Deus é comigo, palavra do Senhor não mente, quem prometeu não mente, o Senhor falou que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você começa a usar a palavra como uma espada do Espírito, como uma ferramenta de Deus, que a palavra de Deus é. E aí você começa a viver milagres, as coisas começam a mudar. Por quê? Porque você está de acordo com Deus. Você está dizendo, sim, Senhor, eu concordo com a tua palavra é a verdade. Você vai encontrar isso na Bíblia em todos os lugares. Deus dando aos homens a oportunidade de ficar com a verdade e rejeitarem o engano. É um problema, né? Eu chamo isso de problema. Algumas pessoas dizem que é a beleza de Deus, mas o livre-arbítrio, para muitas pessoas, é um problema. Porque essas pessoas usam o livre-arbítrio para pecar, para dizer não para Deus, não, eu tenho direito de escolher. Então já pensou, você vai no supermercado e compra um quilo de arroz, aí você está passando no caixa, você pergunta arroz, você tem o direito de ficar comigo e ir embora, o que você quer? Eu vou pagar, mas eu te dou direito de voltar para dentro do mercado. O que você acha? Você me devolve? O livre-arbítrio é mais ou menos isso. Se a Bíblia diz que Deus nos comprou através do sangue de Jesus, nós fomos comprados. Pedro diz que não foi comprado nem com ouro, mas com o precioso sangue do Filho. Se eu fui comprado, eu não tenho mais direitos sobre mim. É aqui que as pessoas mudam a liberdade, fazendo ela se tornar uma escravidão. Entendeu? A mentalidade é contrária. Aquilo que lhe provoca, digamos assim, a libertação, quando nós entendemos errado, entendemos como uma opressão. Não, peraí. Isso já é domínio. Não é domínio, é governo de Deus na vida da gente. Isso é reino. Reino de Deus não é só a Bíblia. Reino de Deus não é a placa da igreja que você exalta. Não é reino de Deus isso. Reino de Deus é o quanto de Deus governa a sua vida.
Se ele é rei, se a gente chama ele de Senhor, até quando? Ou até onde ele é Senhor? Se ele é o Senhor, por que eu ainda troco a minha vontade pela vontade dele? Por que eu ainda coloco a minha vontade na frente da vontade dele? Por que eu não pergunto para ele, Senhor, o que eu faça, Deus? Eita, Senhor, qual é a tua vontade? O que tu quer de mim? A maioria das pessoas vivem como Jonas. Você conhece a história de Jonas? Jonas vai para Nínive. Não, Senhor, os ninivitas não prestam. São assassinos, matadores de mulheres e de bebês. É como a gente, mais ou menos, nos dias de hoje. Eu não quero ser líder, porque se eu ser líder eu vou me machucar, vou me ferir. Alguém vai de alguma forma tocar em mim de uma forma errada no meu coração e eu vou ficar ofendido. Querido, a gente precisa de pastor, irmão. Se a gente é ovelha, a gente tem que ter pastor. E Jesus não está aqui pessoalmente, ele usa pessoas para nos pastorear. E a Bíblia diz que Deus usando pastores segundo o coração dele. Então você tem o pastor que você merece. Olha para quem está do seu lado e pergunta: gostou dessa? Gostou dessa? Você vai ter um pastor que merece, o pastor que vai chamar você de ovelha. Aí você vai ver a diferença de quem é ovelha e quem não é ovelha, porque a ovelha é diferente do bode. A ovelha é doce, o bode é agressivo. A ovelha, ela é meiga, o bode não, o bode é falso. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Irmão, se Jesus falando com você pela Bíblia, falando com você em sonho, falando com você em profecia, e você é ruim de obedecer, imagina se você vai querer ouvir uma palavra como essa. Sinto muito. Olha para quem está do seu lado e diga assim: quem mandou vir no culto? Porque eu preciso ouvir a voz do Senhor, meu Deus. É a voz de Deus que vai me proteger. Amém? Se você quer ser protegido, ouça Deus. Se você quer que as portas se abram, ouça Deus. Se você quer que milagres te alcancem, ouça Deus. Se você quer que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, faça a vontade de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Estou percebendo que o céu está conspirando, né? Os irmãos que vieram de pé estão preocupados. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Eu oro engrandecendo o teu nome por causa da tua palavra. A tua palavra sempre será verdade. A tua palavra sempre vai nos dar direção. A tua palavra vai nos dar norte. A tua palavra vai nos dar propósito. A tua palavra vai cumprir tudo aquilo que está, ó Deus, no teu coração para a tua igreja. Eu oro para que o Senhor não permita que o nosso coração se endureça contra a tua palavra. Nós não queremos ser contra a tua palavra, nós queremos ser a favor da tua palavra, a favor da tua verdade. Desconstrói dentro de nós tudo aquilo que não edifica o teu reino e constrói em nós, através da verdade, tudo aquilo que vai nos trazer para próximo do Senhor, que vai nos levar para próximo da tua vontade. Eu oro para que o cumprimento da tua palavra, através do arrependimento, o arrependimento restaura todas as coisas. O Espírito Santo trabalha dentro de nós de tal forma, de tal maneira, que o arrependimento não seja um peso, mas uma alegria, porque nós estaremos mais perto do Senhor em todo o tempo que nós decidirmos em nos arrepender. Em nome de Jesus eu peço, creio e eu te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém. Quero chamar o Senhor aqui, né? O Senhor está mais novo hoje. Vamos orar pelo Alcione, pelo aniversário. Sim. Aleluia. Sim. Fazendo 15 aninhos, né? Aleluia. Estenda as mãos para cá. Pai, nós apresentamos o Alcione diante da tua presença. Pedimos que o Senhor o abençoe com saúde, com sabedoria. Dá força para o trabalho, sabedoria com a família, com os teus propósitos. Pedimos que o Senhor dê a ele o presente que só o Senhor pode nos dar. Aquele especial, papai,
aquele que vem do Senhor, o Senhor possa dar ao teu filho, abençoando nesta data, em nome de Jesus. Pedimos e cremos que o Senhor fará muito mais, em nome de Jesus. Toca a sua saúde, do alto da cabeça à planta dos pés, remove todas as dores do corpo. No nome de Jesus, ele seja fortalecido para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Jesus ao seu lado, seja muito feliz, que a vida lhe seja um eterno sorriso. Pode convidar para ir com a Bíblia que ele vai. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E olha para quem está do seu lado e diga assim: fica com a palavra, que Deus vai abençoar você. Amém? Deus te abençoe. Sábado temos a marcha, tá?